Fala galera, mais um vídeo aqui no Resenha Tricolor. Hoje estou aqui com a presença ilustre, o gerente da base, o Erison, está aqui para bater um papo rápido com a gente, tá? Falar de algumas coisas que está acontecendo lá na base do Fortaleza, base que tem sido muito importante para nós. E aí, meu amigo Erison, tudo bem? Opa, boa tarde a todos, né? Primeiramente agradecer aí pelo convite, sempre um prazer aí, o amigo Léo nos convidou, a gente está aqui para bater esse papo, que é sempre muito importante a gente falar sobre o departamento de base, né? Que nos últimos 2 anos tem tido aí uma evolução muito grande nos seus processos, né? Enfim, estamos aqui para tirar as dúvidas aí do torcedor tricolor. Boa, Erison, boa, tá? Eu tive aí naquela visita que os conselheiros foram. E a visita muito legal, você mostrou aí todas as dependências, a gente vê como cresceu, como melhorou a estrutura de tudo isso, né? E a primeira pergunta, que é sobre valores, né? O torcedor gosta quando a gente fala de valores. E eu fiz até um vídeo há pouco tempo falando que a gente conseguiu em 2 anos, de 24 para cá, né, Erison, mais de 80 milhões com vendas saindo aí do CT, né? Exatamente. Assim, o nosso projeto ele era um projeto que a médio e longo prazo, né, ele iria trazer frutos para o clube, né? Então, desde 2021, com a chegada do Orlando Gomes aqui na diretoria da base, a gente tem batalhado bastante em busca de melhorias, né? E de 2024 para cá, né, finalzinho de 2023, ali eu assumi a gerência da base. 2024 e 2025 foram 2 anos de muitas vitórias, né? Não só do âmbito desportivo dentro do campo, né? Com múltiplas conquistas a nível estadual, classificações muito boas assim nos campeonatos brasileiros, sub-20, sub-17, Copa do Brasil, né? E como também, que é o principal, né? É a transição de atletas para o profissional, a utilização desses atletas, né? E a venda, né? Porque a gente trabalha muito para que dois pilares sejam alcançados, sejam eles a utilização desses atletas profissionais, ou seja, o retorno técnico ou o retorno financeiro. Quando acontecem as duas coisas, melhor ainda, é o mundo ideal, né? O cenário ideal. Então, nos últimos 2 anos, nós conseguimos esse feito, né? Mas, assim, eu gosto sempre de exaltar o trabalho coletivo de todos, né? Porque, vamos lá, vamos fazer uma leitura rápida. O João Lucas tem 16 anos e jogou ontem pelo profissional, né? Na verdade, no sábado pelo profissional. Então, vamos supor que o João Lucas chegasse hoje aqui no clube e ele fosse mal recebido pelo porteiro. Você acha que ele ia voltar com a família? Não. Era um ativo que a gente ia perder, mesmo sem saber que ele ia virar jogador de futebol. Né? O João Lucas chega bem recebido pelo pessoal da recepção, vai fazer todo o trâmite com o pessoal da captação, e aí, de repente, ele é mal orientado ali na parte documental, tem algum tipo de desconforto, a família fica chateada por conta de matrícula de escola, ele volta? Não volta, ele vai embora. Então, é outro ponto importante, né? E sem falar na questão do campo, né? Ele vai para o campo, tem algum tipo de problema com os treinadores ou alguém da comissão, e isso não fica bem resolvido, a gente perde um ativo também. Então, assim, desde o momento que ele é captado, visto pelos observadores técnicos, até o momento que ele estreia no profissional e dá retorno técnico ou retorno financeiro, ou ambos, todo mundo tem a sua parcela de importância. Todo mundo é importante no processo. Então, assim, não existe o gênio da varinha mágica que vai lá, eu vou transformar esse menino em jogador, porque filho bonito é cheio de pai, né? Então, assim, mas eu gosto muito de exaltar o trabalho de todos que fazem o departamento de base do Fortaleza Esporte Clube, que são pessoas extremamente honestas, dedicadas, né, que entregam o seu máximo para o Fortaleza e pelo Fortaleza. Então, tudo isso que está acontecendo, lógico, existem pessoas que têm as ideias, né, que trazem as ideias, que visualizam coisas para que os processos sejam produzidos, potencializados e a coisa flua naturalmente, mas eu gosto de exaltar o trabalho de todos. Eu tenho a minha parcela de importância, o Irlando tem a parcela de importância, as pessoas que fazem Fortaleza têm a sua parcela de importância, desde a recepção até o ponto final, que é lá onde ele é treinado no dia a dia pelos treinadores. Então, estou falando do João Lucas só porque é um exemplo mais vivo, né? Mas todos eles passaram por esse processo. O Amorim, o Landerson, o Mancha, o Hércules, o Kervin, o Rian Guilherme, o Isaac, todos eles passaram por esse processo. É um processo amplo de formação integral em que todas as pessoas que participam têm o seu grau de importância.
Boa, resumindo o que você falou, né? Cada detalhe é importante, né? Desde o porteiro, o cozinheiro, o personal, quem trabalha aí com vocês, os treinadores, tudo isso importa para que o processo seja bem feito, né? E o João Lucas está em evidência, né? Estreou no Sim, profissional, ele se emocionou. Eu achei até bonito, porque eu olhando para ele, eu fiquei imaginando eu ter um filho da mesma idade dele. E fico imaginando assim a emoção de um menino desse que estreou, é um sonho, né? sim, Eles que estão aí na base, o sonho deles exato. em estrear, em ver a torcida. Então foi muito bonito, né? E para a gente não se ater muito a isso, mas o João Lucas tá com todo o respaldo aí, né, Edson? Eu acho que vai. Times já estão de olho no garoto. Tem que tomar um cuidadozinho, né, meu amigo? Muito legal a sua colocação, porque é o seguinte, o Fortaleza, ele sempre teve a capacidade de captar bem atletas, né? Só que em anos anteriores, nós não tínhamos a possibilidade nem a força para retenção, reter, né? São pilares importantíssimos para que você chegue num momento como esse que o João Lucas está vivendo. Primeiro, de suma importância, captar muito bem, fazer uma captação assertiva e agressiva, pegar aqueles meninos que realmente você visualiza que tem um potencial a ser trabalhado. Segundo, reter, ter a condição de manter esse menino no clube. Por que é que eu estou tocando nesse assunto? Porque o João Lucas é pretendido por outros clubes há muito tempo. Né? Ele não começou a jogar futebol bem agora quando foi profissional, não. Ele já joga futebol bem desde quando ele foi captado pelo clube. Então, todo ano é uma guerra para você manter esse jogador dentro do clube, não deixar que ele vá embora. Então, existem políticas internas que fazem a gente ter essa condição de reter o jogador aqui. Né? Seja por intermédio de contratos de formação, Bolsa Atleta, ou contrato profissional que ele fez. No dia que ele fez aniversário de 16 anos, ele assinou o primeiro contrato profissional com o clube. Né? Então, tudo isso é uma condição que o clube tem dado para que a gente consiga reter. Depois da retenção, aí vem a formação, todo um período de formação, as transições entre categorias, né? Até chegar no momento que ele chegou no sábado, que é ímpar para qualquer menino desse, né? Quem no Brasil, o homem assim que nasceu querendo ser jogador de futebol, né? Então tem muito isso. E hoje as meninas também querem jogar futebol. Então assim, tem muito disso, né? A realização no sonho, e a gente olha para aquela imagem, a gente se emociona também, porque a gente se sente assim, como se fosse a gente estivesse ali, né? Porque a gente participou da formação, todos os treinadores, desde quando ele iniciou no futebol, assim, também se sentem pertencentes disso, todo mundo que participou do processo. Show, show, tá? E alguns assuntos eu acho que o torcedor tem curiosidade, né? Há pouco tempo atrás, o Léo Porto, que era o treinador do nosso sub-20, ele subiu, né? Faz parte agora de uma comissão fixa, né? Do profissional. O Fred pegou teve uma dança das cadeiras aí, né? O Fred pegou o sub-20, né, Erison? E dizem que os próximos 2 anos do sub-20 já chegam uns meninos que já foram criados aí já há um bom tempo, que já estão há um bom tempo aí. Dizem que é uma boa safra os próximos Exato. 2 anos. O que é que tu fala do Léo Porto, né? E a expectativa aí para o sub-20 aí do Fred esse ano? O que é que tu acha? Tá, vamos lá. Primeiramente, falar do Léo, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, um baita de um profissional, um cara que nos ajudou bastante na formatação desses processos, né? Ele, como treinador do Sub-20, e ele já era auxiliar fixo da casa na época do Vojvoda, já, né? Então, assim, esse momento agora é que o Léo ganhou mais espaço no profissional. Então, ele está 100% dedicado a ser auxiliar fixo da casa lá no profissional, porém com uma missão muito importante, que é aquela missão de todos os atletas que transitam só para treinar ou para integrar o departamento profissional, o Léo vai estar lá para recebê-los, né, e dar uma atenção mais especial. Né? Então, assim, o Léo foi muito importante nesse processo, continua sendo, né? Agora não está mais aqui de corpo presente no CT, mas continua dando a sua contribuição para o departamento de base. Ponto. Sobre a questão do Fred, internamente o Fred estava na sub-17, né? E nós enxergamos, fizemos um processo seletivo interno e foi detectado que o Fred estava pronto para assumir esse novo desafio, né? É um cara que, apesar de ser conhecido pela sua história como atleta de futebol, né? Eu deixo bem claro aqui que o Fred encerrou a sua carreira de jogador de futebol e estuda bastante. Ele faz o curso da UEFA, ele finalizou agora a licença Pro da CBF. Então, assim, é um cara que está se preparando cada vez mais para desempenhar bem essa função de treinador de futebol.
Então, ele está agora na Sub-20, junto com a comissão técnica, e eu tenho certeza, né, que vai dar continuidade ao trabalho que o Léo vinha fazendo, né, dentro da sua filosofia, mas aqui a gente tem uma metodologia própria que ele vai acompanhar, né, fidedignamente, né, falando assim, né? Então o Fred está aí, a gente vai seguir. E sobre a questão das transições de categoria que você citou aí, os próximos 2 anos, o que acontece? Dentro desse processo de evolução da base, nós estamos chegando num momento em que, pela primeira vez na história, nós estamos conseguindo ter atletas que iniciaram bem jovens no Fortaleza, ali como o João Lucas, 11 anos de idade, o Wesley, 11, 12 anos de idade, né? Eles começaram bem jovens e estão conseguindo migrar até chegar na Sub-20 e, posteriormente, no profissional, né? Então, nós temos já realmente uma geração muito boa, né? E isso passa pelos pilares que eu te falei, né? Uma captação boa, o poder de retenção para manter os atletas aqui, a parte principalmente ali da formação dos atletas e dos próprios profissionais que trabalham nessa formação, uma estrutura boa para a manutenção disso, participar das maiores competições a nível nacional, né? Até o ano passado nós tivemos a experiência de participar de competições internacionais, esse ano não foi possível, mas isso aqui vai dando lastro, vai dando condição, vai dando conteúdo, né, e informação para que a gente forme cada vez melhor. Então, assim, esse ano a gente já tem o João Lucas, que tem 16 anos, já está batendo profissional. Então, essa geração 09, 2010, 2011, 2012, é uma geração muito, 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 assim, que a gente tem um olhar muito especial para eles, né? Então, eu acredito que teremos mais atletas aí daqui a pouco chegando no profissional, todos eles com a formação integral dentro do Fortaleza, desde os 10, 11, 12 anos de idade até o profissional. Show, show. Que essa safra dê muito certo, né? Eu tenho duas perguntas, eu peço que tu não me deixe esquecer. Uma é sobre justamente o impacto da Série B, né, no trabalho de vocês, que foi grande. Não deixa eu esquecer de perguntar a última sobre o que precisaria mais aí no CT para que saíssem mais jogadores, o que a gente poderia, sabe, fazer, melhorar. Então, agora você fale aí, Erison, sobre esse impacto da Série B. A gente vê o impacto aí pesado no nosso elenco, né? A gente vê jogadores Uhum. que o Fortaleza meio que teve prejuízo para tirá-lo porque não tinha o que fazer. Então, assim, muita coisa mudando de um ano para o outro. E na base aí, o que tu pode dizer aí um pouquinho sobre esse impacto da Série B? Essa questão, né, principalmente a parte financeira, né, vamos falar sobre a parte financeira, é o impacto que bate na gente também, por quê? Porque o investimento é do clube só, é um clube só, né? Não existe o departamento de base e o departamento profissional com orçamentos separados, né, fontes separadas, não, é um clube só. Então, quando diminui lá, aqui também diminui, não tem jeito, né? Nós estamos, assim, nos planejando, né, fazendo um replanejamento, na verdade, daquilo que estava alinhado, né, para os próximos 2 anos, e em que a gente vai ter um corte de custos relacionados principalmente à condição de captação, né, vai diminuir um pouco, né, o poder de captação. Se dá um exemplo, a gente vai buscar um jogador de algum clube no mercado em que precisa de uma entrada financeira para um empréstimo. A gente não vai ter mais essa condição agora, né? Outra seria para comprar ativos da base. Nós não temos essa condição. No mais, fazer com que a gente cresça de forma orgânica. E como é que a gente cresce de forma orgânica? Ter a sabedoria de que quando for vendido um atleta oriundo da base, alguma coisa tem que retornar para a base, né? Aí vai fazer com que a gente cresça de forma orgânica. Nós temos criado alguns projetos internos, projeto de intercâmbio para crescimento orgânico, né? Intercâmbio pago, intercâmbio internacional e até mesmo nacional, trazendo atletas para treinar aqui no clube. Estamos tentando desenvolver algum tipo de programa relacionado à atração para patrocínio, né? Patrocínios pontuais da base. Isso aí é de suma importância para que a gente não sinta tanto impacto, né? Porque depois de 2 anos de tanto crescimento, de tanta entrega, seja ela desportiva ou financeira, não seria justo, né? A gente ter uma queda tão abrupta assim em relação ao rendimento. Porque eu costumo falar, Léo, que a base ela é lembrada em 2 momentos, né?
E nenhum desses dois momentos são momentos de glamour, né? Quando a gente perde um campeonato estadual aqui para o principal rival, a base é lembrada por todo mundo. Ah, não presta, não serve para nada, isso e aquilo. Ou então, quando alguém estreia no profissional e vai muito bem, ou vai mais ou menos. E, infelizmente, quando vai mais ou menos, que é natural para quem está subindo para o profissional, esses meninos, aí a gente é mais lembrado ainda, porque aí é bate, 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 bate. Mas, enfim, o nosso trabalho é entregar a matéria-prima semi-pronta para que ela seja finalizada dentro do processo do profissional. Ponto. E eu creio que nos últimos 2 anos, a base do Fortaleza tem feito isso com louvor, né? Graças, volto a repetir, ao trabalho coletivo de muitas mentes, muitas mãos, né, que fazem com que a coisa aconteça. A outra pergunta foi relacionada a... Desculpa, agora eu me perdi um pouco. Você falou? A última pergunta vai ser sobre o Ah, que que a gente precisa fazer para melhorar aí, mas é ah, só tá. dentro do que tu falou aí, a gente viu Ah, esse ano, por exemplo, a gente cobra muito, tem pessoas que são adeptas a usar o uhum, sub-20 no estadual, pelo menos em alguns jogos, testar os certo. garotos, e tem pessoas que são contra, né? A gente passou muito Uhum, tempo, Edson, vendo o Fortaleza, o próprio uhum, Ceará, nosso rival, o único título que a gente disputava era o Manjadinho. A gente não tinha condições de disputar outros títulos. perfeito. Aí a gente Uhum, deu uma melhorada, conseguiu disputar campeonatos do Nordeste, né? O Fortaleza conseguiu ser campeão da Série B, quase uma uhum, Sul-Americana veio, mudou um pouco isso. Mas durante muito tempo o Manjadinho era o nosso principal objetivo. Mas eu creio, sabe, Erison, que dava para usar jogadores, não como tampão, como foi usado em sim, algumas vezes esse ano. Tipo, o Lucas perfeito. Emanuel fora de posição. A gente viu aquele jogo em que jogou Tomás Rocco, Cauã, Priol, e numas posições ali que eu nem entendi direito o que o treinador fez. Então, assim, eu queria ver eles, por exemplo, um jogador ser usado na sua posição junto com o time principal, porque aí eu acho que seria melhor Uhum. de render. Eu acho que falta trabalhar um pouco melhor isso, sabe, Erson? Eu acho que teria resultados melhores, sabe? Na verdade, assim, eu não diria que seja falta de trabalho, eu diria que é o momento, é o que tem para o momento, né? A gente precisa entender isso também, o momento não é fácil, assim, eu vi esses dias aí, a provável escalação, aí tinha lá Brits, Cardona e tal, os caras estavam machucados e mesmo assim ficava sendo replicado que os caras iam jogar e tudo. Então, assim, tem muitas coisas, né, que a gente acha que sabe, mas às vezes não sabe. Então, o momento exigia que a escalação fosse aquela, daquela forma, etc. Mas eu concordo plenamente com você e eu defendo muito essa questão de, em algum momento, você ter um sub-20 forte e fazer uma primeira fase de um estadual ou alguns jogos estadual, não só um jogo, né? Fazer alguns jogos estadual com a sub-20 completa, que eu acho que o nosso trabalho está sendo para isso, para que isso aconteça, né? Só que, tá, vamos lá. Se a gente pegar um projeto novo, né, de 2021 para cá, ele vai completar 5 anos, né? Então, assim, é muito novo, né? Por mais que, se fosse um projeto de 5 anos com um investimento de, no mínimo, 20 milhões por ano, tudo bem. Mas não é esse nível de investimento que nós temos, né? Então, a gente tem que ver que é um projeto novo, que está andando mais a médio e longo prazo. A ideia, hoje, mais a médio prazo, né? A ideia é que nós tenhamos essa condição, de ter uma categoria sub-20 que consiga jogar não só jogos do Campeonato Estadual, mas também ser base para alguns jogos da Copa do Nordeste. Essa é a ideia. É só assim que a gente vai conseguir finalizar mais rápido o processo formativo dos atletas. Aqui na base, como é que a gente faz para acelerar esse processo? Nós colocamos eles para jogar os maiores campeonatos do Brasil. Então, competições. Então, assim, a base do Fortaleza de 2022 para trás jogava contra, por exemplo, um sub-17 do Fortaleza jogava contra o Palmeiras uma vez no ano, que era no Campeonato Brasileiro. Muito pouco. Né? Agora a gente consegue jogar 3, 4 vezes contra o Palmeiras no ano, que a gente disputa outras competições às quais o Palmeiras está. Né? Exemplo, nós fomos campeões da Copa Capital em cima do Palmeiras, sub-17. Né? A sub-16 foi campeã na MS Cup, lá em Mato Grosso do Sul, sub-16, contra o Atlético Paranaense, na final. Né? Então, assim, a gente está sempre jogando contra esses clubes.
que são as maiores escolas do Brasil, em termos de base. Então, não tem segredo, cara, não tem segredo. O que é que a gente precisa fazer para a gente melhorar? Acho que é preciso que a gente tenha um apoio maior, né, por parte da torcida, por parte das pessoas que amam o Fortaleza, de criarem algum mecanismo de apoio financeiro para a base. Né? Eu acho que seria muito importante isso. Né? Tipo, eu vou ser padrinho de um garoto da base. Lógico que não vai apadrinhar o menino em si, vai apadrinhar o trabalho como um todo. Você esteve aqui no CT, você acompanhou, você viu toda a estrutura, né? Você viu que a gente está tendo uma dificuldade em relação a campos, porque estão todos em reforma e etc e tal. E com esse rebaixamento, acaba que a gente tem uma dificuldade maior para finalizar as obras, para seguir em frente e tal. Mas eu acho que se nós tivéssemos esse apoio, seria muito importante. Aí nós teríamos muito mais condições de colocar um Mancha na vitrine, colocar um Kevin, colocar um Hércules, colocar um Rian Guilherme, colocar um Amorim, um Landerson, um Isaac, o próprio Dimas, que veio de fora, passou pouco tempo aqui, foi para os Emirados Árabes. Nós teríamos mais condições de ter mais atletas como o Lucas Emanuel, como o João Lucas, como o próprio Guilherme, lateral esquerdo, que já jogou esse campeonato, entrou até no Clássico, Rei, entendeu? Então, nós temos Bruninho, nós temos o Kyle Wesley, nós temos atletas que foram formados desde a primeira idade aqui dentro, como outros também que foram captados com um pouco mais de idade e estão fazendo a última fase de formação aqui. Então, tem muito para se crescer, mas a gente precisa realmente ter uma condição financeira melhor, né? Logicamente, o clube está fazendo um esforço sobre-humano para não deixar cair a qualidade do trabalho aqui, né? Principalmente na parte financeira. Mas se a gente for fazer uma reflexão, nos 2 últimos anos, se a gente for analisar bem assim o mercado, o Fortaleza deve ficar entre o 14º e o 15º de orçamento da base. Né? Então, nós temos clubes que colocam 3 milhões e meio. Tem um vizinho nosso aqui, o Bahia, que está gastando mais de 3 milhões, 3 milhões e meio por mês na base. Por mês. Né? Então, assim, é É bem pesado, a fora da concorrência nossa é pesada, realidade. né? É muito dinheiro, cara, entendeu? Você tem o Palmeiras com 2 milhões e meio para 3, o Flamengo, né? Você vê o presidente do Flamengo ir na imprensa e falar que a política deles mudou, que eles vão apostar menos agora na iniciação e vão ter aí um dinheiro guardado para comprar até 20 jogadores que custam até 2 milhões de reais entre os 14 e 16 anos. Então é uma realidade totalmente diferente, né? Bem diferente. E eu não estou falando Querem isso cortar o querendo caminho, né, que. Edson? Eles querem cortar o Eu não caminho, estou né? falando isso querendo que a gente tenha a mesma política, porque não dá, é impossível. O Flamengo tem um orçamento de mais de 1 bi, né, por ano. Então o que eu estou querendo dizer é que, com o que nos é dado, assim, o trabalho de todos, mais uma vez, né, eu tenho a chance, a oportunidade, o desafio de estar no comando, de ser o gestor dessa turma, mas é um trabalho de todos. Né? Com o pouco que nos é dado, a gente está conseguindo fazer muito. Né? É o suficiente? Acho que não, porque quando a gente entra nessa questão de achar que é o suficiente, a gente entra na mediocridade. Né? Eu não quero ser medíocre aqui, eu quero crescer, quero evoluir e quero trazer o melhor para o clube e pelo clube. Então a gente trabalha muito em função disso, sempre está evoluindo. Né? Show, viu, Edson? Show, assim, muito bom ver isso, né? Fica aqui o agradecimento a você por ter dado essas explicações aí. A gente pode até combinar de 2 em 2 meses fazer uma entrevistazinha dessa para ver como é que tá. Claro, com certeza. Também me coloco à disposição quando tiver jogos aí no CT Perfeito, que do Brasileirão Sub-20 para ir participar, para fazer alguma cobertura. A gente vai perfeito, conversando e desejo tudo de bom aí para você, para os perfeito. treinadores, para toda a galera aí. E muito obrigado aí por esses esclarecimentos, né? E torcer para que o dano dessa queda não seja tão grande esse ano, que a gente volte logo e ano que vem a gente possa investir mais ainda aí no trabalho aí da base aí do Fortaleza Esporte Clube, viu, meu amigo? Perfeito. No nosso trabalho, no nosso trabalho. O Isso. torcedor também faz parte disso. O torcedor é uma peça fundamental nesse trabalho para a gente fazer isso aqui, ó. Tá nesse quadro aqui, ó. Esse leãozinho virar esse leãozão aqui, ó. Combativo, Show. aguerrido, vibrante, forte, sem demonstrar cansaço. Tamo junto, te agradeço. Qualquer coisa, estamos à disposição. Grande abraço. Obrigado, Edson. Valeu. Obrigado. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. E galera, valeu, Edson. E galera,
Eh, vai para vocês aí uma mensagem do Fred, nosso treinador do sub-20, para vocês. Cuida.